É assim como nós entramos no ar, a começar o nosso programa Convívio Religioso. É um dia especial, eu sempre tenho dito, e hoje trata-se também de uma figura muito especial. Estou a me referir do nosso convidado. Ele que é o apóstolo do profeta Capão Filipe, é uma figura pública. Este profeta que há muito tempo ele vem pregando a sua mensagem profética. Então, hoje importa que nós falemos deste grande homem, desta figura pública que muitos já conhecem. E desde já quero aproveitar e convidar esse querido telespectador para que não te esqueça de subscrever o nosso canal no TVMZ, acessando através do YouTube, Facebook e Instagram. Presta atenção, porque aqui estamos com o apóstolo. O apóstolo dizia que falar com ele é essencialmente falar com o próprio profeta, visto que ele não se encontra cá em Moçambique. Então, por favor, quero convidar o meu grande homem, o apóstolo. Por favor, tomem o assento e sejam bem-vindos nossos estudos da TVMZ. Não sei como é que vai, novidades sobre esta saúde. Está tudo bem, graças a Deus, graças a Deus, o profeta Capão Filipe. Exatamente. Sim. Eu não sei, posso usar mais, eu posso mais usar aqui o profeta Capão Filipe, fora do apóstolo. Pode me chamar de discípulo do profeta Capão Filipe. Exatamente. Para facilitar a compreensão dos telespectadores. Claro. Podem confundir que eu seja o profeta Capão Filipe, quando não sou. Mas como eu quero aproveitar desde já, não é o próprio profeta Capão Filipe, mas sim o apóstolo do profeta Capão Filipe. E desde já, eu penso que poderíamos usar este termo, profeta ou Capão Filipe, tanto faz. Mas o importante, querido telespectador, é de perceber que, na verdade, a conversa tem a ver com este grande homem, este grande profeta. Então, esse aqui, o grande homem, esse que é o apóstolo desse profeta Capão Filipe. Então, eu poderia usar de várias formas, chamando ele de profeta, do apóstolo, tanto faz. E poderemos iniciar com a nossa conversa. Profeta Capão Filipe. Eu quero aqui muito mais. Eu recebi esse papel e esse papel foi muito importante, li muita coisa, gostei. E a primeira questão mesmo por fazer seria quem é a pessoa do profeta Capão Filipe. Eu quero que desde já a vossa mensagem aqui é mudança, é mudar as vidas, não é? Pelo que eu cheguei a perceber que o profeta Capão Filipe foi enviado com uma mensagem de salvação. Então, importa que a partir dessa plataforma diga aos nossos telespectadores quem é esta pessoa de Capão Filipe. Se possível, conta-nos um pouco da sua biografia até onde determinado. Fica à vontade. Muito bem, muito obrigado. O profeta Capão Filipe é o profeta de Deus. Ele não é o Senhor Jesus Cristo, mas é o escravo do Senhor Jesus Cristo. Ele é um homem que nasceu em dezembro de 1972, na Costa do Marfim, e um filho de um agricultor analfabeto, e nunca tinha ido numa igreja antes de 1993. Nunca tinha entrado em nenhuma igreja, nunca tinha lido a Bíblia, mas pela graça de Deus, em 24 de abril de 1993, Deus desceu em forma de anjo e cordeiro para comissionar este homem, o profeta Capão Filipe, para uma mensagem profética para esta geração, em cumprimento de Mateus 25:6 e Apocalipse 12:14. Por quê? Porque de geração em geração Deus envia um homem na terra, e este homem é um porta-voz de Deus, conforme está descrito em Mateus capítulo 4, versículo 4, de que não é só do pão que o homem vive, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Esse que sai está no presente do negativo, não que saiu, porque a Bíblia é o conjunto dos livros dos profetas, o conjunto da palavra de Deus que saiu da boca de Deus, que são os profetas. Então, Capão Filipe é um emissário de Deus, é um porta-voz de Deus, é um legislador da palavra de Deus no nosso tempo. Então, é um pouco disso. Capão Filipe, ele nasce praticamente na Costa do Marfim. Certo. Costa do Marfim é um país africano. É um país africano. Exatamente. E, como dizia um filho de um agricultor, significa não nasce de uma família
como nós esperamos. Não. Da mesma forma que, se for a ver, era mister que o Senhor Jesus Cristo nascesse num palácio. Ok. Mas veja onde nasceu. Deus se humilha e se revela na simplicidade, para que somente os filhos de Deus consigam compreender. Enquanto que do outro lado do diabo Satanás, então é só comércio, Então é um pouco de, se for a ver, este homem, Cacu Felipe, não é? Antes de ele começar o seu ministério, porque se eu digo, João, vem para aqui, é um chamado. Mas se eu chegar a começar a arrumar, isso já é falso. Tem que esperar a comissão. Por isso o profeta Cacu Felipe teve que esperar a comissão, a ordem de começar a pregar. Então ele esperou desde 1993 até 2002. Em 8 de julho de 2002 é quando Deus já diz: pode avançar. É quando ele começou já a pregar. Quer dizer que em dezembro de 1993, o profeta Cacu Felipe ele recebe. Em 24 de abril de 1993. 24, ok, sim, deixa eu pensar. Em 24 de abril de 1993, Sim. ele recebe o chamado de Deus, para pregar uma mensagem destinada a toda a terra. Exatamente. E a mensagem, não é? As palavras desceram nas nuvens, porque sabemos que as nuvens são anjos de Deus. Então desceram estava em francês. Pronuncia o julgamento e a mudança de vida. Vê, por exemplo, hoje, é normal encontrar as pessoas, os homens casados, não é? A aproximar as suas esposas por trás, como os animais fazem. É normal hoje encontrar um homem a colocar a sua boca, que era para louvar a Deus, coloca nos órgãos genitais de uma mulher. É normal encontrar um homem que coloca a sua boca nos seios da sua mulher, no lugar do seu bebê. Você vê? Então, quem desvelaria essas seduções todas? Tinha que ser um homem vivo na terra, porque Deus, ele não fala com um profeta já morto. Uma pessoa na terra que é o seu representante, o seu porta-voz, e os outros simplesmente são ajudados na obra de Deus. Por isso que, se nós formos a ver, por exemplo, mesmo no tempo de Moisés, é o Moisés que estabelece o sacerdócio no seu tempo. No tempo de Jeremias, foi Jeremias que estabeleceu o Baruque no seu tempo. No tempo de Jesus, foi o próprio Senhor Jesus Cristo que estabeleceu os seus 12 apóstolos. Hoje, mesmo no tempo de Paulo, foi Paulo que estabeleceu Timóteo, Tito para a obra. Hoje é o profeta Cacu Felipe que estabelece o sacerdócio nesta geração. Porque sem um profeta mensageiro vivo, não há sacerdócio na terra. Então, esses que estão vendo, por exemplo, os católicos, evangélicos, protestantes e assim por diante, os líderes religiosos desta geração, é a mesma coisa os líderes fariseus, saduceus, helenistas, herodianos, no tempo de Jesus. Não foram estabelecidos por Jesus. Os únicos que eram reconhecidos naquela geração eram aqueles que foram estabelecidos por Jesus Cristo. Hoje, os únicos servos de Deus reconhecidos por Deus são aqueles que são estabelecidos pelo profeta Cacu Felipe. No tempo de Moisés, os únicos que foram reconhecidos foram aqueles que foram estabelecidos pelo Moisés, como o caso de Arão, em Levíticos capítulo 8. Foi Arão que estabeleceu. Então é assim que Deus trabalha de geração em geração. E o apóstolo do profeta Cacu Felipe acredita que este profeta seja um profeta que verdadeiramente Deus tem enviado para a face da terra com uma mensagem da salvação. Certamente, porque a própria Bíblia já mostra. Se nós formos a ver, eu vou tentar explicar um pouco. Por que Deus enviou um profeta negro? Porque nós sabemos, estamos habituados a ver profetas brancos e assim por diante. Mas em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 24 para frente, lá está escrito que os profetas virão de todos os cantos. Virão do norte, do oeste, este, os 4 cantos. E se nós formos a ver em Mateus capítulo 24, versículo 27, lá está escrito: assim como o relâmpago surge do Oriente, que é a Ásia, e se mostra até o Ocidente, que é na América, assim será a vida do Filho do Homem. Onde é que é Oriente? Ásia. Qual é a cor dos habitantes da Ásia? Amarelo. E quando o sol nasce, qual é a cor? Amarelo. É o nascer do sol, o início do Evangelho. É o Senhor Jesus Cristo numa jornada. E quando o sol sobe até o meio-dia, aquilo representa a Europa. E o sol fica branco. E os habitantes da Europa são brancos. E Deus usou profetas brancos.
E quando o sol avança, o Evangelho avança para o Ocidente, estamos a falar de América, no entardecer. Zacarias 14, versículo 7, lá está escrito: não será dia nem noite, mas no pôr do sol, no entardecer, haverá luz. E nós vimos que esta luz que veio no entardecer era William Marion Branham, o profeta que veio antes do profeta Cabo Filipe. E era o entardecer. Os habitantes da América, Ele também era um verdadeiro profeta de Deus. era branco, né? Era um branco, era neste caso um vermelho, porque era o entardecer. Os brancos são europeus. Então, um William Branham, descendente dos índios, não é? No entardecer, ele é levantado para pregar a mensagem de restauração. Exatamente. Para cumprir Malaquias capítulo 4, versículo 5 e 6, assim como Apocalipse 2, 10, 7. Exatamente. Agora, veja só, depois do sol se pôr, 17 horas, né? Quando o sol se põe, qual é a cor que toma? Escuro. É a África negra. É por isso que em Mateus capítulo 25, versículo 6, está escrito: à meia-noite ouviu-se um clamor. O que é um clamor? Clamor é uma mensagem. Quem clamou? É o mensageiro. Agora, ouviu-se uma mensagem: eis o noivo, ida ao encontro. Quem é o noivo? O Senhor Jesus Cristo. Quem é a noiva? A igreja. Agora, este indivíduo que clamou, que conhece o noivo e a noiva, quem é? É um profeta. O clamor é a mensagem que ele prega para despertar a noiva e avançar. Mas quando a noiva desperta, então, onde é que está o noivo? Encontra a palavra, porque Jesus é a palavra. Então, é ali, Mateus 25, 6. À meia-noite ouviu-se um clamor. Em outras palavras, na África Negra ouviu-se uma mensagem. Veja só, meia-noite, não amanheceu ainda. De acordo com vigiar, porque não sabeis a hora. Pode ser o entardecer, na América. Pode ser a meia-noite, na África. Pode ser o cantar do galo. O cantar do galo é Magreb. Nós sabemos que a África é dividida em duas partes, África branca e África negra. Significa que, se estamos à meia-noite, tendemos ao cantar do galo. Se o meu amado se lembra, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Que horas o Senhor Jesus nos falou aqui? Foi no entardecer. E quando no entardecer encontraram Pedro, Pedro perguntou: não conheço este homem. Da mesma forma, no entardecer, quando Deus enviou William Branham, a humanidade disse: não, é um falso profeta. Rejeitaram no entardecer. Então, Deus, ao meia-noite, que é a África Negra, Pedro foi encontrado. Nós devíamos, estavas com ele. Pedro disse: não conheço este homem. Hoje, a humanidade diz: não é possível. Deus levantar um negro africano, não conhecemos, ele é um fato. Rejeitam a segunda vez, rejeitaram no entardecer com William Branham, agora estão a rejeitar com Cabo Filipe. Eles não acreditam que Deus é soberano e pode usar um negro africano para trazer a salvação nesta geração. Rejeitaram. E depois do profeta Cabo Filipe, Deus levantará um outro profeta lá no Magreb, na África Branca, aqueles países lá do Islão, Tunísia, Egito. Então, quando for levantado este profeta, isso será depois de nós, depois da nossa geração, depois do profeta Cabo Filipe. É quando eles vão ver: temos que prestar atenção. É ali onde Pedro disse: é aquilo que o Senhor tinha me dito, e começou a chorar. E será um momento em que as pessoas vão se arrepender. Afinal, nós rejeitamos o Senhor Jesus Cristo no entardecer, rejeitamos à meia-noite. Agora é quando vão se arrepender. E nesse período é quando vão saber que verdadeiramente Cabo Filipe foi verdadeiro. Verdadeiramente, porque os filhos do diabo reconhecem os profetas quando morrem, mas os filhos de Deus reconhecem os profetas quando estão vivos. Você vê? Então, depois do cantar do galo, qual é a cor que toma quando os galos cantam? Preto, branco. É África e Ásia. Neste caso, preto. Não é manhã, também não é noite. É no amanhecer. Então, depois daqui, o Evangelho volta para Israel, de acordo com Apocalipse capítulo 11, Elias de Moisés, e tudo estará terminado. Olha, querido telespectador, eu já estou a sentir o calor deste homem aqui, das palavras que ele está trazendo. Eu espero que também sintam o mesmo calor, não saia daí, porque aqui ainda tem mais outras questões que teremos que levantar e a conversa que está se tornando muito exitosa. Então, quero te convidar desde já a sentar-te de assistir a este programa. Olha, apóstolo,
muito interessante, muito interessante. Eu não sei, já chegou de perceber quando ele relacionou, é uma coisa que eu super especial que eu gostei. Eu praticamente nem tinha conhecimento. Falou do nascer do sol, olha, uma coisa muito espetacular, que Deus continue abençoando. Agora, outra questão, apóstolo, eu fiquei muito impressionado com esta palavra. A questão da palavra, ou seja, da Bíblia ser o conjunto de livros que Deus tinha usado no passado e que agora Ele está usando o profeta. Que mensagem quer trazer exatamente nesse contexto? A Bíblia tem que ser deixada, quer dizer, a humanidade tem que deixar de ler a Bíblia, ou seja, quando lê a Bíblia tem que perceber que existe um profeta vivo. Quero entender essa parte. Muito bem. Eu vou dar um exemplo para facilitar a compreensão. Exato. Suponhamos que estás na 12ª classe. Exatamente. E queres passar, porque o próximo ano tem que entrar na universidade. Ok. Agora, estamos em 2023. Exato. Qual é o exame que vai fazer para passar? Será o exame de 2023 ou os exames passados da 12ª classe dos anos passados? De 2023. 2023. Então, agora, mas como é que eu vou ter a noção da matéria, de como é que os exames aparecem da 12ª classe? Exato. Vou levar os anais, os exames passados da minha classe. Okay. Então vou ver, ok, 2012, 13, a matéria vinha assim. Então aquilo vai me dar um conhecimento de como os exames da 12ª classe aparecem. Okay. É como a Bíblia. A Bíblia nos dá o conhecimento de como Deus salvou de geração em geração. Okay. Então, nesta geração, como é que Ele salva? Hebreus 13:8 diz, Ele é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Exatamente. Ontem salvou por meio dos profetas. Hoje salva por meio dos profetas. Não é questão de deixar de ler a Bíblia. Não. Ao contrário, a Bíblia nos ajuda, não é, a compreender de como Deus trabalha. Enquanto que o livro do profeta Cabo Filipe tem o mesmo valor com a Bíblia. A diferença é que o livro do profeta Cabo Filipe está vivo. Eu gostei de uma parte. O livro do profeta Cabo Filipe. Quer dizer, ele, fora de ser profeta, ele já tem um livro. Sim. Um testamento. Sim. Todos os profetas. Traz aqui o livro. Trago. Praticamente depois de um brevíssimo intervalo que depois vamos assistir. Será bom nós mostrarmos aos queridos telespectadores, após mostrar aos queridos o livro e como é que as pessoas podem ter a oportunidade. Exatamente. Continua. Exatamente. Então, todos os profetas que Deus envia, Ele envia com uma mensagem. E esta mensagem deve estar contida num livro. É por isso que você vê, por exemplo, na Bíblia, a Bíblia. A Bíblia significa biblioteca, que é o conjunto dos livros dos profetas. Tem lá o livro de Isaías, de Jeremias, Daniel. Agora, no tempo em que o livro de Isaías estava se desenrolar, não é? Na geração de Isaías, o livro mais importante era o livro de Isaías. Os outros livros era só para dar o conhecimento de como Deus fez. Hoje, ninguém pode vir dizer, então, meus amados, vamos construir a arca, porque haverá dilúvio. Não, esta mensagem não é para nós. Era para homens e mulheres que viveram no tempo de Noé. E no dia do julgamento, os que viveram no tempo de Noé saberão que Noé é este. E a arca, aquilo que se ver é a arca, aquele é a arca que nos salvou. Nós não saberemos. Você vê? Então, a Bíblia e o livro do profeta Cabo Filipe têm o mesmo valor. É o mesmo valor. Então, as pessoas devem ler a Bíblia e o livro do profeta Cabo Filipe. Em capítulo 1, versículo 17, não é? Neste caso, no livro do profeta Cabo Filipe, está escrito assim: o nosso regulamento e o nosso estatuto é a Bíblia e o que o profeta mensageiro vivo diz. Por quê? Porque Deus está no presente do indicativo. Não há nenhum filho de Deus na Bíblia, desde Gênesis até lá, que foi salvo seguindo história. Eles seguiram profetas vivos. Foram salvos porque creram nos profetas mensageiros que Deus lhes enviou no seu tempo. É por isso que no dia do julgamento, cada um será perguntado: meu amado, então você viveu que ano? Eu vivi no ano de 53. Quem foi teu profeta na terra? Meu profeta foi Pai. Vivi no ano 33. Quem foi teu profeta? Foi Jesus. Vivi no ano 2023. Quem foi teu profeta? Cabo Filipe. E os católicos evangélicos protestantes? Essa pergunta não responderá. Não responderá.
existe uma grande curiosidade no que diz respeito à existência deste grande homem. Todos já sabem que existe um profeta chamado Cacau Filipe. Então, muitos perguntam, questionam-se, quem é este homem? O que é que ele está dizendo? Então, é preciso que eu quero que vocês, desde lá até então, estão a pregar da maneira como o Evangelho, da maneira que a palavra que vocês pregam chegue até aos confins da terra e que toda a humanidade, não é, tenha. Esta que é a missão principal. Então, eu estou a gostar da conversa e que continue assim. A outra questão, uma questão um pouco que eu gostei, é falar a questão de cada profeta, como é que é julgar Sim. o seu tempo, as suas gerações. Sim. Ok. Desenvolve um bocado. Exatamente. Exato. No livro de Daniel, Ok. Daniel 7, mais para lá está escrito, quando Daniel viu aquelas pessoas. Exato. Aqueles quatro. Exatamente. Ele foi dito, Daniel, sela essas palavras, tu dormirás, teu lote. Quando o profeta Cacau Filipe foi mostrado a visão de como seria o julgamento, então ele viu, não é, que havia dois lugares. Um lugar havia portas, e nas portas estava escrita, não é, nomes das igrejas. E do outro lado havia também portas, e nas portas estavam escritos os nomes dos profetas. Então ele perguntou, então quem são esses daqui? Esses daqui, quem são? Qual é a igreja deles? Então, ali foi dito, não, essa pergunta não se coloca aqui. Deste lado, a pergunta que se coloca é, esses de qual profeta são? Daquele lado qual é a igreja deles? Por quê? Porque hoje é normal ouvir, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou protestante. Os católicos são batizados na tigela ou na bacia. Os evangélicos são batizados na piscina. Os outros são batizados no rio. Você pergunta, não. Agora, essa confusão, será que Deus é de confusão? Se 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9 diz que Deus é Deus de confusão, por que então, quando você é pastor na Universal, quando chega na católica, já não é mais pastor? É uma confusão. Por que que na tua igreja as mulheres pregam, noutras igrejas as mulheres não pregam? Então, será que é o mesmo Deus? Então, no dia do julgamento, lá está escrito que livros serão abertos. Quais são esses livros? São livros dos profetas. Livros serão abertos. E um livro será aberto. Este livro é o livro do seu tempo, da sua geração. Neste caso, então, quando for aberto o livro, nós não vamos ser julgados de acordo com o que está escrito no livro de Jeremias. Não. Nós não vamos ser julgados de acordo com o que está escrito no livro de Malaquias. Seremos julgados com o que está escrito no livro do profeta Cacau Filipe. Porque é neste tempo que nós vivemos. Deus não vai te perguntar no dia do julgamento, quando Jesus estava a ser crucificado, estava do lado dos fariseus, ou dos saduceus, ou de Jesus? Não estava lá. Quando, no tempo de Noé, Deus não vai perguntar, então, no tempo de Noé, entraste na arca? Não estavas lá. Essa pergunta será para homens e mulheres que viveram no tempo de Noé. Sim, hoje, Deus vai me perguntar lá no dia do julgamento. Então, meu amado, como ele será? Então, ali, eu vivo no tempo do profeta Cacau Filipe. Muito obrigado, querido telespectador. Vamos sair do início do intervalo, voltamos já. O nosso objetivo geral é de trazer conteúdos em primeira mão, tais como notícias, showbiz, desporto, música, alegria, dicas para negócio, sonho das crianças e muito mais. Estamos disponíveis para levar a sua marca e talento para mais além. O nosso lema é Juntos fazemos o melhor. Uma vez mais, boa tarde, voltamos ao nosso serviço interno. Augusto, é uma questão muito importante. Olha, quando falou da questão de homens como é que é? Eu não sei chamaria, não exatamente homossexualismo. O homem, quando faz relações sexuais com uma mulher, não do lado próprio, não é? E a mulher também vai levar o homem, quando o homem também vai dentro. Eu queria que pudesses falar disso, porque
o mundo está a viver disso. Sempre está a viver disso. Então, eu queria que trouxesse aqui uma mensagem antes disso, mas prossiga-se, porque depois a outra questão é com relação à mensagem-chave. Exatamente. Eu penso que fale isso e traga isso como em forma de uma pregação, dizendo aos nossos queridos telespectadores, porque alguns desses alunos que estamos a assistir podem estar a viver disso e mostre isso, os perigos que isso tem, não é? Sim, porque nós estamos aqui a falar exatamente da pessoa de Cacó Filipe, o ministério de profecia que ele recebeu e o que ele defende segundo os seus princípios, dos seus livros e tudo. Então, uma questão que o apóstolo levantou e que é muito importante falar isso, preparando as nossas câmeras. Por favor. Muito obrigado. Exato. Olha, quando não há um profeta na terra, não há verdade na terra, não há salvação. O mundo vive na escuridão. Por isso, era necessário que Deus enviasse um profeta para trazer as palavras de salvação para o nosso tempo. Você vê a sedução no tempo de Jesus, não é a mesma sedução no tempo de Noé. E a sedução no tempo de Noé não é a mesma sedução hoje. No tempo de Jesus, por exemplo, falar de Jesus veio em carne, ou Deus veio em carne, não era próprio. Aquilo era escândalo. Mas hoje, quem não diz que Jesus veio em carne? Todo mundo já fala. Por quê? Porque é uma coisa que já passou, o diabo já se apoderou. Mas hoje, você vê o que acontece nas casas. É normal hoje um homem colocar a sua mulher na posição de animal para dormir com ele. Mas Deus tem uma maneira só que ele estabeleceu para que as pessoas possam se aproximar. E esta aproximação não é para um desporto, é o propósito de reprodução. Mas hoje, um homem se tornou um autêntico pagão e se aproxima da sua mulher 3, 4, 5 vezes numa noite. O que não pode ser possível para um filho de Deus. Porque basta só ambos atingirem o Senhor. Acabou. Por quê? O objetivo não é desporto, é a vontade de Deus que deve ser cumprida. Um homem que coloca a sua boca nos órgãos genitais de uma mulher, essa é uma abominação, é um filho do diabo. Um homem que coloca calções e começa a passear na rua, é uma abominação. Porque em Deuteronômio 22, versículo 5, está escrito que homem não vestirá roupa de mulher, mulher não vestirá roupa de homem. Então, nós estamos a ver hoje a depravação, promiscuidade, onde as mulheres estão a passear em minissaias e em 100 metros que elas percorrem, 1.100 ou 200 homens já começaram a cometer adultério. E elas não se surpreenderão no dia do julgamento. Quando Deus dizer, no dia, hoje é dia 14, você dormiu ou se prostituiu ou cometeu adultério com 200 homens. Até há uma relação que eu gostei de ter falado do dia 14, como é que dizem dia de São Valentim, dia dos namorados, e parece que hoje a situação que estamos a registrar nas ruas é uma situação muito escandalosa. Aquilo é a manifestação dos filhos do diabo. Aquilo é a manifestação, porque hoje não é dia de São Valentim, hoje é o dia da legalização da prostituição. Hoje tem lares. Presta atenção na grande telespectador. Hoje tem lares. Como é que a pessoa vai repetir? Hoje não é o dia de São Valentim. Porque em Deus não existe namoro. Essa questão de namoro cristão é a legalização da prostituição. Não existe. Em Deus existe o noivado e o casamento. Bom, namoro. Você tem pessoas que dizem que estão a namorar, mas estão se prostituindo. Quando você, mulher, vai cometer sexo ou fazer sexo vivendo na casa da sua mãe, você é uma maldição. Já neste momento sujou a casa da sua mãe, dos seus pais, sujou o bairro, sujou a província, sujou tudo. E no lugar de você servir, ser servida, tu servirás. É por isso que hoje estás a ver mulheres a sofrer. Por quê? Elas perderam a virgindade vivendo na casa dos seus pais. Perder a virgindade vivendo na casa dos seus pais é uma grande maldição. E hoje, tantas meninas vão perder a virgindade hoje, vão atrair maldições. Hoje é o dia da legalização da prostituição. E o diabo está feliz. Então, por isso que o profeta Cacó Filipe, ele diz, todo aquele que
quer a salvação deve parar. E a questão de não compreender o profeta Cabo Filipe é por causa da má vida que as pessoas vivem nas suas casas. Você vê que hoje os pastores, não é? Até ensinam para você agradar o seu marido, deves virar, você ficar por cima dele. E tudo aquilo é uma abominação. Não é normal. Você deve então a tua boca colocar nos órgãos genitais da sua mulher. Aquilo é paganismo. Então, todo filho de Deus que me escuta nesta hora deve parar com isso. Coloca a tua vida em ordem, é aí que você vai compreender que realmente Cabo Filipe é um verdadeiro profeta de Deus. Sem parar de aproximar as mulheres por trás como os animais fazem. Porque quando você aproxima por trás como os animais fazem, diante de Deus, ele te vê como um animal. Quando você coloca a sua boca nos seios da sua mulher, Deus te vê como um bebê, porque é o bebê que pode fazer aquilo. Então, deve parar com aquilo. Deve parar de frequentar nessas igrejas falsas que só simplesmente estão para roubar o seu dinheiro. Aquelas igrejas, mamãe, são empresas onde o pastor é o comerciante, os fiéis são clientes, a mercadoria é o nome de Jesus. Então, o nome de Jesus é vendido nas igrejas, não é? As pessoas estão ali sem perceber. Exato. Os fiéis vão ali com o propósito de jogar ali, água ungida, vassoura ungida, óleo ungido, e eles vão comprando, sem se aperceber. Okay. As pessoas dizem, olha, o pastor está em necessidade, vamos contribuir. Os fiéis estão a dormir à fome, vamos orar. Como assim? Por que não os fiéis? Essa parte, sinceramente é algo que está a acontecer e que em todas as igrejas, eu não sei, vou falar com quantos porcentos, está a se ver isso. O pastor está com necessidades, vamos contribuir. Não é? Exatamente. Os crentes, vamos orar. Sim. É a realidade. Querido telespectador, eu dizer que eu estava a começar aqui a sentir o calor desta conversa magnífica que nós temos aqui com este grande homem que é o apóstolo do profeta Cabo Filipe. Esta mensagem que ele está trazendo, escute, e pode ser uma mensagem que pode ajudar a salvar a sua vida. Apóstolo, eu quero que gostaria de um bocado, não tocado, muito mesmo, por Deus, a mensagem chave, a mensagem principal. Eu sei que já, de acordo com o que eu estou a ver aqui, vejo aqui, temos aqui, aproveitar dizer que este é o livro que depois o apóstolo poderá dar acesso, não é? Como é que se diz? Em caso de não ter oportunidade, de ter em mão o livro, então poderá também dar acesso e está aqui o livro, então vejam. Este é um livro e este livro está contido em capítulos, como está a ver, temos com 145. Então, significa que existe do capítulo 1 até aqui e existem mais outros capítulos. Sim. Exatamente. Então, pode aproveitar e dar. Exatamente. Então, o livro do profeta Cabo Filipe é inteiramente gratuito, não se paga nada, porque a Bíblia diz: dai de graça recebestes. Então, é só se tiveres um telefone Android, entra no Play Store, escreve Profeta Cabo Filipe Oficial e baixa o livro, escolha a bandeira da sua língua e começa a ler. Se não tiver telefone, pode escrever para a minha página Apóstolo Neves Samuel, ou na minha conta do Facebook Neves Samuel, ou discípulo Samuel Neves, e me diga só, peço o livro do Profeta Cabo Filipe. Eu virei até você para te dar o livro, porque é um direito. Toda a humanidade deve saber e deve ter acesso a este livro. Mas o aceitar ou rejeitar é livre-arbítrio, porque depende da semente que está em cada um. E Deus, sempre o profeta disse, nós somos seres humanos, nós não somos Deus para transformar os caranguejos em peixes, nem os burros selvagens em cordeiros de Deus. Então, um filho de Deus não se perde, ele é um filho de Deus sempre. E um filho do diabo não tem como se transformar num filho de Deus. Então, leia o livro do Profeta Cabo Filipe, entra no Play Store, escreve Profeta Cabo Filipe Oficial e baixa o livro. Ou então, pode mesmo acessar www.filipecapu.org. Também terás acesso à mensagem do Profeta Cabo Filipe. Esta é a localização onde a plataforma poderá adquirir
este livro e, caso não, então poderá, como ele disse, por meio da sua página. Apóstolo, fala-nos um pouco, dizia eu, um pouco ou muito, sobre a mensagem-chave, a mensagem principal. Eu penso que a cada profeta, como dizia o apóstolo, veio com uma mensagem, não é? Da salvação do tempo determinado daquela geração. E a mensagem-chave também, estamos a falar do Noé. Ele veio com uma mensagem de construir-se a arca, porque haveria chuva do dilúvio, não é sincero? Então, por favor, fale muito obrigado. Então, a mensagem do profeta Filipe é de restituição. Restituição. Restituir significa devolver na posição original. A de William Branham era restauração. Restauração era recuperar a força. Agora, hoje, é para restituir, devolver. Suponhamos que alguém derrubou alguma coisa. Então, os polícias conseguiram localizar e devolvem. Isso é restituição. O processo chama-se restituição. O diabo, ele roubou o título de propriedade que nós tínhamos. Então, nesta geração, Deus está nos devolver para devolver o que o diabo nos roubou. Tá vendo? Então, dentro desta restituição, a mudança de vida e o pronunciamos julgamento. Pronunciamos julgamento é o quê? É para desvelar todo o esconderijo do diabo e Satanás. Mano, sabias que aquelas Bíblias que está a ver, a Bíblia Top, Scofield, Thompson, Crampton, são canais de vertigem, aqueles não são a palavra de Deus. Temos o Marco. Exatamente, o livro do Marco, tudo aquilo aí aqueles livros todos foram queimados em anos 19. Por isso, nós quando encontramos Bíblia Top, Crampton, Scofield, Top, por exemplo, contém mais livros, tá? Baruch está lá, Judite está lá, Macabeu está lá. Aquilo é um veneno. É um veneno. Quando nós encontramos aquele tipo de Bíblia, nós queimamos de acordo com Atos 19. Mas a verdadeira Bíblia é aquela que foi traduzida por John Nelson Darby. Então, você pode pesquisar a Bíblia John Nelson Darby. Essa Bíblia que é verdadeira, que nunca foi adulterada. Mas o resto foi adulterado. Por exemplo, tem aí a Bíblia, Escritura do Novo Mundo, onde Deus, Jesus Cristo, dizem que é o Deus condena enorme. Para eles não acreditam que Jesus é o Deus condena enorme. Está vendo isso? As Bíblias hoje são feitas para questões doutrinárias. Mas Deus, existe um único Deus no céu, um profeta na terra, uma verdade só e uma única Bíblia, uma única fé. Então não existem tantos profetas ou tantas Bíblias, todas aquelas Bíblias, Gideões, aquilo são venenos, nem vale a pena ler. John Nelson também é Bíblia. São livros sagrados, não sei se gostam. Se são livros sagrados, são livros sagrados que não trazem a verdadeira. Não, já está adulterado tudo aqui. Agora, outra coisa. Então, Deus, ele enviou o profeta para desvelar o esconderijo do diabo Satanás. Primeiro falamos que devolver a igreja na sua posição original. Quer dizer, estava desviada. Exatamente. Exatamente. O profeta, ele veio exatamente para devolver. E neste processo de devolução é quando vai revelando os esconderijos de Satanás. Por isso o ministério do profeta é Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14. O que é Apocalipse 12, 14? Só deixa se explicar um pouquinho. Apocalipse 12, 14 diz o seguinte: a mulher foi dada 2 asas da grande águia para voar longe da face da serpente, para o deserto, onde será alimentada tempo, metade de tempo. Quem é a mulher? A mulher é a igreja. O que é as 2 asas? As 2 asas significam Antigo Testamento e Novo Testamento. Quem é a grande águia? A grande águia é o profeta. Onde é que é o deserto? O deserto é na mensagem. Porque quando você está na mensagem, você está num deserto espiritual. O diabo não pode alcançar. Por isso muitos não conseguem viver esta mensagem. A mensagem é dura, não é possível. Eu mesmo não assisti novela, eu não assisti vídeos pornográficos. Como é que vou me divertir? Então Deus vem para desvelar isto. E depois, ele vem para mostrar que não existem 2 ou 3 profetas ao mesmo tempo. Todos esses profetas que se intitulam profetas espalhados sobre a face da terra são curandeiros modernos.
curandeiros Aqueles são curandeiros Quer modernos. dizer, eles escolhem aquilo que nós, aquilo que é do curandeiro habitual, em vez de não sei o que, se transformam Em servos de Deus. Aqueles, meu amado, vai só no curandeiro, por exemplo, no domingo. O curandeiro não vai te atender. Não vai te atender. Vai dizer, não, volta amanhã na segunda-feira. Por quê? Porque os demônios foram à igreja. Tem pessoas que vão perder os seus casamentos por causa deste dia satânico que é hoje, chamado 14 de fevereiro. Eles chamam de dia de São Valentim, mas em Deus, hoje é o dia da legalização da prostituição. Então hoje muitas mulheres vão cometer muitos pecados, assim como os homens. Por isso um filho de Deus se manterá quieto e nunca vai participar nesta confusão, porque a meta é a salvação. Então neste sentido, por isso que Deus enviou o profeta Capofilipe para desvelar todos esses esconderijos do diabo Satanás. Olha, o diabo, ele se escondeu, por exemplo, no cabelo falso. Mas é o profeta Capofilipe que mostrou que está aí o diabo, o cabelo falso. Ele se esconde, por exemplo, na roupa de fado. Sabias que aquela roupa de fado é perigosa? Aquela roupa de fado é perigosa porque contém espíritos, a transferência de espíritos. Se calhar era um homossexual que estava lá vestido. Então, aquele homossexual, quando aquela roupa é enviada na África, o africano usa aquela roupa, de repente começa a agir como homossexual. Tudo aquilo é a revelação de Deus. Hoje, vê que o homem negro, a roupa velha do homem branco é a roupa nova do homem negro. O carro usado do homem branco é o carro novo do homem negro. A religião velha do homem branco é a religião nova do homem negro. O profeta morto é o profeta vivo para os negros. Sim, por quê? Por causa desta cor aqui, a cor negra. Mas Deus amou muito nesta geração, por isso enviou este profeta, de modo que todo aquele que é filho de Deus possa reconhecer que, afinal de contas, a salvação é por meio de um profeta mensageiro vivo. Por isso, não há necessidade das pessoas se preocuparem com festas, carnavais, o dia da legalização da prostituição, essas coisas de Páscoa. Você vê que todos os anos as pessoas matam Jesus. A Páscoa ressuscitou, morreu, ressuscitou. Nada, aquilo não é verdade. Não constituiu a verdade. Não constituiu a verdade. Natal, Jesus Cristo não vai ser em 24 e 25 de dezembro. Aquilo é uma mentira do diabo Satanás. Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. E os cordeiros nascem em abril. Os cordeiros nascem em abril. Jesus Cristo nasceu por volta de abril. É por isso que está escrito na Bíblia, no mês de abril. Você vê, a Bíblia é abril. Então, essas coisas as pessoas não sabem. Porque estão habituadas com os teólogos que desenganam nas escolas pastorais. Um verdadeiro filho de Deus não precisa de escola pastoral. Deus não se estuda. Deus revela-se a quem Ele quer. Não há necessidade. Você pode ter talvez 3, 4 certificados, aquele cobre teu quadro, mas sem conhecimento de Deus. Porque Deus, Ele se revela a quem Ele quer, Ele usa a quem Ele quer, seja ele livre ou escravo, ou rico ou pobre. Deus é quem decide. E não precisa alguém ir na escola pastoral para estudar, mas sim simplesmente a pessoa será pela graça de Deus vai te chamar e te dar a capacidade então para poder avançar. O profeta Capofilipe não tem nenhuma escolaridade, mas o que ele prega, mesmo os intelectuais, os doutores em divindade, os PhD, não conseguem contradizer o que o profeta diz. Por quê? Porque é a verdade de Deus. É isso. Muito obrigado, apóstolo. Olha, querido telespectador, eu sinto uma energia aqui. Eu peço que você esteja a sentir também a mesma energia. Qual é o caráter? Como é que a mensagem? Eu dizia qual é a mensagem. Aí falamos da mensagem chave, basicamente. Como é que essa mensagem ela é pregada? Fora de usar programas de plataformas como o Facebook e tudo aquela que vamos supor aqui, por exemplo, localmente na província de Nampula. Muito pesado. Deus, quando envia um profeta na terra, Ele dá ajudantes.
Por isso que ele estabelece, Deus estabelece por meio do seu profeta o sacerdócio na terra. De acordo com Efésios 4:11, assim como conforme 1 Coríntios 12. Não é? Então, existem os apóstolos, existem os evangelistas, os doutores, existem os pastores, existem os profetas de igreja. Esses são guardiões da palavra. Existem 4 ministérios da palavra. São guardiões da palavra. Um apóstolo é o guardião da palavra. Veja que mesmo no físico existe o presidente da República. E ele estabelece os ministros no seu mandato. Aquilo é a cópia da coisa verdadeira. Vamos dizer que não inicia da governação. Sim. A governação, ou seja, o governo na terra copia aquilo. Exatamente, aquilo é a sombra. Então, primeiro o profeta, e o profeta é chamado por Deus. E é o profeta que vai chamar o apóstolo, vai chamar o doutor, o evangelista, para ecoar a mensagem do profeta, a mensageiro vivo daquela geração. Foi Jesus que chamou Pedro, Tiago, André, aqueles que não pregavam a sua própria mensagem, pregavam a mensagem de Jesus. Hoje a mensagem é pregada em todo o mundo. Hoje a mensagem é pregada pelos discípulos do profeta Filipe em toda a parte da terra, a pé, de qualquer maneira, aonde mesmo que esteja na ilha. A Bíblia diz: é um pecado, não é? Encontrar água no deserto e esconder. Nós encontramos água no deserto, a verdade eterna. Devemos fazer conhecer as pessoas. Eles rejeitaram esses erros. Por isso que, onde eu estou a andar, eu tenho que levar a mensagem para que eu possa dar a conhecer cada habitante da terra, para que no dia do julgamento não possa dizer que nunca ouviu. Porque Deus seria injusto condenar as pessoas irem nos infernos sem primeiro advertir. Antes que o dilúvio viesse, houve um advertimento. Noé disse que viria o dilúvio. As pessoas têm que rejeitaram. Está vendo? Antes que, por exemplo, antes que as pragas viessem do Egito, Moisés já tinha dito que virão pragas. Vocês estão endureceram o coração. Antes que coronavírus viesse, Deus já tinha falado com o capítulo Filipe, em 20 de outubro de 2002. Sim. Em capítulo 3, 25. Ele disse: por causa do pecado e por causa das igrejas, o mundo irá de sofrimento em sofrimento. As pessoas não vão se saudar. As escolas fecharão. Vocês ouvirão pessoas dizendo: essa mensagem está profetizada, está dentro do livro do profeta Capítulo. Em capítulo 3, versículo 25. E no livro do profeta Capítulo contém muitos mistérios. Por exemplo, o surgimento da raça negra. Como é que a raça negra surgiu? Há um profeta, seja na Bíblia, onde revelou isso? Não, infelizmente eu não. Nunca. Nem esses cientistas não conseguem descobrir, na verdade. Por quê? Era necessário que Deus enviasse um profeta negro para mostrar como é que a raça negra veio. Porque antes, o povo de Israel, quando estava no Egito, não havia raça negra na terra. Todos nós éramos brancos. Então, foi depois da saída do povo de Israel para a terra prometida que começou a vir a raça negra. Como uma lepra, e de repente, até os primeiros brancos, quando viram os negros, desmaiaram. Sim, eles desmaiaram. Tudo por causa da adoração dos deuses falsos. Porque Deus abomina muito a prostituição espiritual. Tá? Por exemplo, no tempo de Noé, nós vemos ali que todos os filhos do diabo, não é, foram mortos no dilúvio. Somente 8 almas que eram filhos de Deus entraram na água. Agora, como é que os filhos do diabo passaram no dilúvio? A ponto de hoje termos muita maldade. Passaram aonde? Há um profeta que revelou isso? Não. A resposta está no livro do profeta. Por que, por exemplo, os líderes, os presidentes africanos, quando entram no poder, não querem sair? Todo líder africano, tem essa característica. Claramente, primeiro jogo que os países já conseguiram saber, mas Moçambique. Sim, não é só Moçambique. Então, aquilo está revelado no livro do profeta. Aqueles líderes têm o DNA do faraó Tutankhamon. Está no sangue. Está no sangue deles. Não tem como. Sempre o africano será assim. Aquilo está no sangue. É um DNA. Tá. Por isso Deus disse: escreva uma carta a todos os
chefes dos estados africanos, informar a origem deles e por que eles estão agindo daquela maneira. E a carta está lá no livro do profeta Profeta, que é em capítulo 134. E foi distribuída a todos os presidentes da África. Inclusive o presidente do país. Sim. Ele sabe disso. Então, mas por causa, não é, do papel que eles estão a desempenhar aqui na terra, eles não têm como. Eles poderão endurecer o coração. Mas diante de Deus, eles precisam da salvação. Eles hoje podem ser chefes, podem ser ministros, você pode ser doutor, qualquer categoria. Deus na terra, por meio do seu profeta, não há como. Então a mensagem é espalhada em toda a face da terra, com os discípulos do profeta que estão espalhados em toda a terra e em várias línguas. A mensagem está em vários formatos. Em físico, pode encontrar em eletrônico, pode encontrar em PDF, pode encontrar em áudio, pode encontrar em várias línguas, em vários formatos. Não há dizer que, epa, Deus, eu não sabia ler. Você pode escutar. Mas eu não sabia português, é uma boa. Mas eu não tinha visão. Você pode escutar. Não tem como escapar. Sim. Então todo mundo deixa em conta. É um ministério, eu não sei, a divisão do ministério do Cabo Frio. Agora estou a falar com o apóstolo Neves. Sim. O apóstolo Neves representa todo o país, Moçambique. Sim, aqui em Moçambique, os verdadeiros filhos de Deus não existem alguém superior do outro. Por isso que nas nossas congregações não existem aquelas cadeiras ali à frente, onde senta um pastor ou um casaco grande ali. Não existe. Porque todos nós somos iguais. Mesmo quando o profeta ele vai à igreja, ele senta como qualquer. Mas apesar de ser o porta-voz de Deus, então, é claro que quase que não tem uma congregação fixa. Isso está me fazendo lembrar quando Jesus entra no templo, ele não sentou lá. Não, à frente. Sentou. Sim, porque aquilo é a humildade. Por quê? Porque Deus disse: não chamei a ninguém de pai. Um só é o vosso pai, que está nos céus. Mas o resto de vocês são irmãos. Então, os outros não. E a questão de servo, olha, servo é aquele que serve. Mas os líderes religiosos desta geração não são servos, eles são servidos. Tá? Eles não servem, mas são servidos. Tá vendo? Então, eu espalho a mensagem em todo o país. É por isso que em todas as congregações de Moçambique eu entro. E eu fundo congregações. Eu explico a mensagem. Qualquer pessoa que tiver dúvida da mensagem do profeta eu explico. Então, não só sozinho. Existem também os outros que estão nas outras províncias. Mas, da mesma forma que Efésios 4:11, o que faz o apóstolo? O apóstolo leva a mensagem do profeta e funda congregações. E por sua vez, vem o evangelista. Primeiro o evangelista espalha a mensagem. E vem o apóstolo, funda congregações. Por sua vez, vem o doutor e explica a mensagem. Exatamente. E vem quem? E vem o profeta da igreja, não mensageiro, da igreja, revela a mensagem, os mistérios contidos aí. E vem o pastor que é para velar as almas, guardar. Ele é o consolador, ele é o recurso. Esse é o estado de vida do ministério do profeta Cacó Filipe. Neste exato momento aqui em Moçambique existem essas estruturas. Que não são estruturas como diz o apóstolo, que não existe alguém superior. Não. É muito interessante, olha, é muito interessante. Eu estou muito impressionado pela mensagem que está vindo da parte do profeta Cacó Filipe. Eu espero que seja uma mensagem, seja uma palavra que irá trazer verdadeiramente mudança a partir dos queridos telespectadores, porque o programa Culto Religioso, o programa este que também tem este objetivo de mudar vidas. Então, por isso que era muito importante que hoje estivéssemos aqui com o profeta para exatamente revelar esta primeira coisa. Muitos estão com dúvida, a procura exatamente da verdade. Então, a partir daqui, eu quero acreditar que os nossos queridos telespectadores que estão nos assistir poderão exatamente entender qual é a verdadeira palavra. Porque eu creio que até hoje existem muitos que ainda não têm uma ênfase verdadeira
da palavra de Deus. E como é que eles podem chegar à salvação? Então, o objetivo principal deste programa Convívio Religioso é isso. Então, eu estou muito impressionado e estou a gostar da mensagem que o apóstolo está a trazer aqui para o nosso programa Convívio Religioso. Uma figura pública muito importante, este profeta que já abrangiu o mundo, toda a humanidade, com a sua mensagem profética que Deus o revelou. E profeta uma questão muito importante, falou das escolas pastorais que existem institutos bíblicos, escolas pastorais, teológicos, e falou, mencionou aqui fora da mensagem que vem aqui, dizer que Deus não pode ser estudado, mas é Deus que revela, se revela a quem Ele quer. Exato. Eu penso que, no meu entender, a existência das escolas pastorais, institutos bíblicos ou teológicos, é exatamente, digamos, acabou frisando agora que vai encontrar muitos com tantos certificados, mas que não têm conhecimento de Deus. Essa pessoa já estudou, até já esteve em 3 institutos bíblicos durante tanto tempo. Como é que ele não vai chegar ao ponto de conhecer? Sim, as escolas pastorais, os institutos teológicos, Exato. ali é o centro de manipulação psicológica. Centro de manipulação psicológica. Sim, eles estudam, não é, as técnicas de manipulação psicológica. É por isso que eles podem entrar numa igreja, usar aquelas manipulações, as pessoas não compreendem, pensar que é Deus que revelou. Enquanto não, simplesmente são essas técnicas que eles estudam lá na escola pastoral. Agora, veja só, era suposto que um doutorado em divindade, não é? Doutor em divindade, é porque esta pessoa já conhece Deus, não há nenhuma dúvida, tá vendo? Mas esta pessoa, quando você lhe mostra que mulher não pode pregar na igreja, vai saltar, não é possível, não é verdade. Mas é uma coisa que está escrita literalmente na Bíblia. Mas ele não viu, afinal estava fazendo o que então lá. E é normal, não é? Ver uma pessoa que se diz servo de Deus, quando quer pregar, vai dizer assim: oh Deus, peço que me anule e você fale por meio de mim. Agora, se você sabe que Deus pode te anular, o que é que foste fazer na escola pastoral? Você sabe que Deus é todo poderoso, pode te anular e te usar para poder falar por meio de ti. Agora, lá, certificado é para funcionar o quê? Os certificados, por causa da dureza da vida, não é? Por causa da fome, por causa da dificuldade da vida, as pessoas pagam propinas, não é? Para ir estudar, ter certificado. Por isso que quando eles voltam da escola pastoral, já são pastores provinciais, pastores distritais, o que não existe na Bíblia. Isso não é a palavra de Deus. Não é a palavra. Não existe pastor distrital, pastor provincial, pastor internacional. Aquilo é do diabo, Satanás. Tá vendo? Por quê? Porque as pessoas estão ali como cargo. Tá vendo? Exato. Ele sabe que pronto, quando chega... O que não é verdade. Não é verdade. Quando chega no dia, por exemplo, 25 de dezembro, um fato para o pastor provincial, um fato para o pastor distrital, e para isto, não sei o quê, presente para pastor X, está vendo tudo aqui? Simplesmente é por causa de fome. As pessoas, porque não têm emprego, então vão usar aquilo. É claro, você não pode investir seu dinheiro pagando propinas na escola teológica para não recompensar. É claro que você vai usar o certificado. Agora, o pastor que vem da escola pastoral vai sentar, não tem Espírito Santo, tem certificado. E o certificado não é Espírito Santo. Está vendo? Está ali. O que tem que atuar no meio do povo de Deus ou no meio de uma igreja não deve ser o certificado, deve ser o Espírito. Não deve ser certificado. Por quê? Porque o que adianta um pastor que no sábado estava nas acácias à tarde com meninas, cometeu adultério e no domingo vai pregar e a unção aparece nele? Aquela unção é qual? Aquela unção é do diabo Satanás. É por isso que em Mateus capítulo 7, versículo 28, lá está escrito: muitos lhe dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não curamos em seu nome. E o verdadeiro Jesus dirá: nunca os conheci. Jesus não mente.
Ele disse, nunca vos conheci. Agora, qual é aquele Jesus que respondia às orações daqueles líderes religiosos que até curava a pessoa? Não, porque ressuscitava morto. Não era verdadeiro Jesus. Hoje o diabo se transformou, mudou o nome dele, se chama Jesus Cristo. O demônio da católica se chama Jesus Cristo. O demônio da evangélica se chama. E atenção, cada igreja tem o seu Deus. Não são os mesmos deuses. Por isso que eu vi, apóstolo, eu vi aqui dizia assim, fora das escolas pastorais, a igreja católica, a manada de corpo, exatamente, a igreja protestante, a manada de corpo, igreja evangélica até está aqui uma igreja para mim, está cada missão do mistério, é uma manada de corpo. Sim, sim. Olha, o que é que o corpo faz? Experimenta só, leva um corpo, faz um baile ali, coloca um casaco, uma gravata. Depois de você saber o que vai fazer, vai correr diretamente na lama. Tá, porque a natureza dele é da lama. Por isso que o pastor pode estar ali em casaco, com gravata dele, com Bíblia na mão. Depois de terminar o culto, há de ouvir aí. A irmã Xixi, peço para ficar para conversarmos sobre um programa. Aonde? Em relação à prostituição. Por isso, todas essas igrejas são centros de prostituição. Por isso existe um grupo coral, grupo das mães, juventude. Na Bíblia, na verdadeira igreja, que é conduzida por um profeta vivo, não existem esses grupos. Não existe grupo coral. Não existem essas coisas. Aquilo são do diabo Satanás. Se você, por exemplo, é maestro no grupo coral, é claro que todas as meninas estão atentas a você. E você pode escolher aquela, eu hoje vou me prostituir com aquela, na próxima semana aquela, e haverá luta ali. Não, eu quero ficar com ele. É um centro de prostituição. É por isso que Jesus Cristo, quando tentou entrar numa sinagoga, ele expulsaram. E em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, está escrito lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele e cearei. Se alguém está a bater a porta, está do lado de fora ou de dentro? De fora. De fora. Jesus está do lado de fora dessas igrejas. E eles não querem abrir a porta. Por quê? Porque sabem que onde Jesus entrar, vai varrer toda a doutrina falsa. E eles não querem isso. Por isso que rejeitam Jesus. Manifestaram os seus profetas para aceitar os teólogos que têm o fruto das escolas pastorais. É isso. Muito obrigado, apóstolo. Este folheto chama a atenção a respeito das mulheres que não devem pregar nas igrejas e não devem ser pastoras. Explique isso, apóstolo. Sim, isso é de acordo com a lei de Deus. Olha, eu só vou trazer um trecho só, vou recuar no tempo até Gênesis, para compreender. Olha, quando Deus criou a terra, não é? Uma das últimas obras, não foi o homem, criou o homem. Adão viveu muito tempo no jardim do Éden sozinho, criar uma ajudadora, a mulher. E esta mulher que lhe trouxe problemas. Está vendo? Então, neste sentido, a mulher é subproduto do homem. A mulher não é criatura original de Deus, ok? É subproduto. Então, Deus já tinha criado tudo. Mais tarde, ele criou a mulher. Então, a primeira vez que a mulher tentou, não é, manejar a palavra, ela caiu. Como saiu previsto no intervalo, certo, querido telespectador? A mulher, a primeira vez que ela tentou manejar a palavra, ela caiu nas mãos da serpente. Por quê? Porque a mulher, quando a mulher tentou manejar a palavra, ela caiu nas manhas da serpente. Por quê? Porque a mulher não é portadora de semente. Não é portadora de semente. Então, quando Deus já anunciou aquelas sentenças
Não é? Naquela conferência no Jardim do Rei. Quando pronunciou aquelas maldições para a serpente, para a mulher, sofrerá as dores de parto. Disse: o teu marido te dominará. Está vendo? Porque você obedeceu à serpente, cometendo este pecado. Agora, veja que ela perdeu ali a autoridade de ela pregar. Já não podia mais pregar na igreja. É por isso que Paulo, quando veio no seu tempo, ele disse, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33 a 30, ele disse: não, Deus não é Deus de confusão. Não permito que mulher pregue na igreja, mas aprenda em silêncio com toda a sujeição. Por quê? Quem cuida ser espiritual, saiba que o que eu vos falo é um mandamento do Senhor. O fato de a mulher não pregar na igreja é um mandamento do Senhor. E em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9 a 11, lá está escrito que a mulher deve, as vossas mulheres devem estar caladas nas igrejas. Por quê? Não lhes é permitido falar. Está vendo? Então, a mulher, ela não pode pregar na igreja. Ela pode testemunhar, como fez a mulher samaritana. Levar a mensagem, distribuir folheto ou anunciar que existe um profeta verdadeiro na terra. Elas podem fazer isso. Elas podem profetizar. Isso é um dom. Você vê? Mas pregar, levar a palavra, começar a pregar diante dos homens, isso não é possível. Sabe por quê? Primeiro, quem foi o primeiro a ser criado é o homem. Em segundo lugar, não foi o homem que foi enganado, foi a mulher que foi enganada. Outra coisa muito importante, que eu irei mais um pouco mais a fundo, é que mulher representa a igreja, e o homem representa Cristo. Entre Cristo e a igreja, quem deve ensinar quem? É Cristo que deve ensinar a igreja. Agora, se a igreja é mulher, não pode ensinar Cristo, que é homem. Razão pela qual a mulher não pode ensinar o homem. Essa questão de mãe pastora, mãe apóstola, não sei o que, isso não existe na última parte da palavra. Aqui chama-se emancipação da mulher. Mesmo no mundo mesmo físico, nem deveria existir esta questão. É por isso que lá nos tempos bíblicos, lá, as mulheres não eram contadas. Leia Números, todo o livro de Números. As mulheres não eram contadas, mas estavam lá. Em Gênesis, Adão tinha muitas mulheres, filhas. Não veio mencionada, só veio aí mencionado os homens. Uma questão muito importante que me deixou um pouco assim foi quando Deus conta as gerações, ele diz: Abraão era filho de Tera, Abraão nasceu de Isaac, Isaac nasceu de Jacó, até uma das filhas ali parece de Jacó que não está mencionada, né? Sim. Só conta-se os homens, então. Sim, porque eles estavam a cumprir a lei de Deus. Então, mas hoje, por causa da emancipação, isso que está acontecendo agora é esta geração chama-se, esta era chama-se a era de Laodiceia. Existem 7 eras da igreja. Era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, até Laodiceia. Então, a Laodiceia que é a nossa era, a 7ª era. Depois da era da Laodiceia pode haverá outra? Não, é a última. Era de Laodiceia é a última. E Laodiceia significa direitos do povo. Onde o homem quer ser mulher, mulher quer ser homem. Eu preciso que você está a ver. As pessoas dizem, liberdade, como é que é direitos iguais? Mas em Deus não existe. Homem é diferente de mulher. Mas o homem quer transformar a mulher em homem em mulher. Eu não vou, por exemplo, encontrar um setor. A mulher não ficar a humilhar o homem. Talvez é um chefe grande, porque estudou muito. Mas aquilo diante de Deus é o contrário. É o contrário. Nós estamos na terra, as pessoas fazem aquilo. Por isso há necessidade de Deus enviar um profeta mensageiro para revelar, devolver restituição já, devolver a posição original. Por isso o próprio Jesus disse: olha, por que então Moisés permitiu dar carta de divórcio? Jesus disse: por causa da dureza dos vossos corações. No princípio não era assim. No princípio não era assim. Deus criou só uma costela, tirou uma costela e formou uma mulher. Hoje, um homem, um pastor tem quantas mulheres? Serem honestos. Eu posso não dizer, mas eu creio que neste exato momento esteja meu pastor assistindo o nosso programa, eu não sei quando.
sábio. É só dar um comentário. Ele é sábio. Então você encontra um pastor, não, Exato. ele diz, não, eu estou a representar Davi. Tá vendo? Eu posso ter, mas Davi era rei. Mais de 2, 3. Sim, e rei, Davi era rei, representava o Senhor Jesus Cristo, que a noiva não será uma, será composta por muitas pessoas. Por isso era chamado filho de Davi. E o filho de Davi tinha o seu filho tinha o seu filho que era quem? Salomão. Está vendo? Também era um rei, representava Cristo. Mas agora, o pastor evangélico protestante representa o quê? Quando ele tem a mulher ali, tem concubinas. Eu por acaso, já vi alguns pastores, não, eles foram numa visita numa zona, eles chegaram e disseram, eu peço uma menina virgem para aquecer o pastor. Ei, mas afinal de contas, aquecer o pastor? Afinal de contas, é a mulher, uma menina virgem que deve aquecer o pastor? É uma questão muito triste. Muito triste, muito triste. Hoje é normal encontrar, por exemplo, um padre diz não casa. Exato. Está cheio de filhos no bairro. Tudo aquilo. Era necessário que Deus enviasse um profeta para desvelar esses esconderijos do diabo Satanás, para que o Filho de Deus não possa estar preso na católica, na evangélica, protestante. Deus não envia religiões. Deus não envia denominações religiosas. O cristianismo, o judaísmo, o hinduísmo, o budismo, o sikhismo, o taoísmo, o jainismo, o confucionismo, todas essas religiões são redes de besta de Satanás. Se meu amado, se nascesses na Arábia Saudita, não, serias um muçulmano. Está vendo? Quer dizer, nasceu na Arábia Saudita, não tem como... Sim, se fosse um europeu, serias um cristão. Se nascesse na China, serias um budista. Tá vendo? As religiões, as pessoas são religiosas por herança. Exatamente. Hoje, porque eu não tenho emprego, não é? E o indiano está ali, muçulmano, tem a sua loja e quer trabalhador. Sou obrigado a ser daquela religião dele para satisfazer o meu patrão. Isso é da Europa. O budismo é da China. O islamismo é de lá, da Arábia Saudita, está vendo? Parece Meca mesmo. Exatamente de lá. Está vendo? Agora, Deus, ele trabalha de geração em geração por meio de um homem. E este homem é o profeta mensageiro vivo. E é assim que os filhos de Deus conseguem descobrir e avançar. Fora disso, as pessoas serão católicas, evangélicas, protestantes, testemunhas de Jeová, uma confusão uma atrás da outra. E não chegarão a nenhum conhecimento. Posso por ali. Eu quero falar pelo programa. Eu não sei se estás disposto um dia voltarmos a esse estudo para um debate que eu queria que, se Deus nos ajudar, trazemos aqui. Porque esta mensagem é uma mensagem que, se calhar, o muçulmano tem que ouvir. Sim. Um outro painelista que pode estar aqui tem que ouvir essa mensagem. E tem um outro católico, tem outra assembleia. Então, eu não sei se o apóstolo estará disponível em termos deste tipo de debate para os outros poderem receber essa mensagem. Sim, não há nenhum problema. Exato. Mas atenção, há um porém. Ok? Olha, antes nós até podíamos debater com os muçulmanos. Exato. Mas nos últimos capítulos, o profeta Gabriel foi revelado que não há necessidade de debater com o muçulmano. Porque o muçulmano é uma pessoa desonesta. Ele é uma pessoa que pode estar na mesquita a rezar, sair dali e balear o seu amigo. É verdade. É uma pessoa que está ali na sua mesquita, ele é um curandeiro. Então, ele é uma pessoa desonesta, não há necessidade. Por isso, Deus revelou Capítulo 144, 145, exato. especificamente para muçulmanos. É só lhe entregar 100 por exemplo, é mesmo para eles. Mas para os outros cristãos que se falam de cristão, não há nenhum problema. Não podemos debater, não há nenhum problema. Muito obrigado, profeta Cacó Felipe, queridos telespectadores. É assim que nós terminamos mais uma edição do programa Convívio Religioso, com mais novidades. No próximo programa eu quero ainda mais trazer este homem
que é apóstolo do profeta Cacó Filipe, este profeta que a toda a humanidade ele está pregando a palavra, e estava a dizer o apóstolo, a palavra de restituição, trazer algo que tinha estado, que estava fora, e que neste momento ele teve que trazer isso de volta para que esteja encaixado em usar essa linguagem. E apóstolo, eu queria que nessas últimas considerações que estamos no final, estamos no final do seu programa, qual é a mensagem que deixa? Sim, como últimas considerações, eu quero chamar a atenção e apelar a todos os habitantes da terra para baixarem o livro do profeta Cacó Filipe, ler por si mesmo e tirar as suas próprias conclusões. Não deixe que o seu pastor, o seu imã, o seu líder religioso te impeça de ler o livro. Leia por si mesmo e tire as suas próprias conclusões, porque no julgamento cada um responderá por si. Então, é um pouco disso, e você pode me escrever e pode pedir um livro mesmo e você será dado para que você sucinto, porque a Bíblia diz que não se pode julgar o profeta sem primeiro ouvir o que este profeta diz. Então, muito obrigado. Muito obrigado, que Deus continue abençoando e continue pregando esta mensagem verdadeira da palavra de Deus, para que a humanidade venha ainda mais conhecer a pessoa do profeta Cacó Filipe, e venha ainda ter a oportunidade de receber esta salvação, visto que é a mensagem que o profeta Cacó Filipe tem trazido nesta última geração, não é? Dizer que é assim como nós terminamos, com a promessa de voltar a outra vez no